Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia, do quinto ano, e eu estou aqui, olha só, para a nossa última aula desta semana. Isso mesmo, hoje é a nossa aula de número 5, certo? Se vocês estão juntinho comigo, nós estamos, olha só, na sexta-feira, dia 7 de maio, ok? E aí, na sua rotina de estudos, você vai observar que hoje é sexta-feira, dia 7/5 de 2021. Nossas atividades serão de língua portuguesa, certo? Então, estas são as atividades impressas que vocês têm em casa. Nós vamos trabalhar hoje as páginas 9, 10, 11, 12 e 13. E, além disso, tem a última página onde está escrito anexo 1, que está aqui na página 13, que nós vamos fazer algo bem legal hoje no final da nossa aula, certo? Então, essas são as atividades de hoje. Vamos começar? Vamos lá, pessoal? Hoje nós temos um gênero textual diferente do que estávamos trabalhando, que é a crônica. Observe as imagens da manchete abaixo. Então, tem duas imagens. E depois nós vemos o título, ó, Mãe ajuda filho bombeiro com incêndio. A Folha de São Paulo, 1995. Vocês imaginam que uma manchete dessa poderia ser publicada num jornal? O que vocês acham? Olhando lá no título da manchete, ó, tem uma palavra que está entre aspas, né? Por que será que a palavra ajuda está entre aspas? O que será que isso quer dizer? Será que ela realmente ajudou ou foi uma forma que ela usou para ajudar o seu filho? E aí, pessoal? Como será que uma mãe pode ajudar um filho bombeiro com incêndio? Será que ela foi lá ajudar o filho a apagar o fogo? Então, vamos pensar um pouquinho sobre essa manchete. Aí no seu material tem três perguntinhas. Então, olha só. A primeira pergunta, ó, responda as questões a seguir. Letra A. Como você acha que a mãe ajudou o filho com o incêndio? Como será que essa mãe aqui que a gente acabou de ler ajudou o seu filho no incêndio? O que será que essa mãe deve ter feito, pessoal? Pensem aí um minutinho, pode pausar o seu vídeo para você responder, porque essa questão é uma resposta pessoal. Então, o que você acha? Como você acha que essa mãe pode ter ajudado o seu filho? Respondam aí, certo? Se você já terminou de responder a letra A, ótimo. Se não, pode pausar o vídeo e terminar, certo? Aqui na questão B está escrito assim: em sua opinião, o filho gostou da ajuda? Será que o filho gostou que a mãe ajudou ele com o incêndio? Será que essa mãe foi lá durante um incêndio ajudar o filho a apagar o fogo? O que será que essa mãe fez, hein? E será que o filho gostou que a mãe foi ajudá-lo? Ah, tem muito filho aí que eu conheço que não gosta muito não quando a mãe ajuda, hein? E aí, o que vocês acham? Pensem aí e respondam com as suas palavras. E aqui na questão da letra C. Por que será que saiu no jornal uma manchete como esta? E aí, pessoal? A manchete que nós acabamos de ler. Mãe ajuda filho bombeiro com incêndio. Está até aqui escrito ó, o nome do jornal que foi publicado, né? A Folha de São Paulo, 1995. E aí? Será que foi publicada essa manchete no jornal? Ou será que foi um outro texto que tinha esse título? E aí? Pensem, escrevam a sua resposta, que nós vamos começar agora a segunda parte dessa atividade, certo? Se você não terminou ainda, pode pausar o seu vídeo e terminar de escrever. Mas se você terminou, nós vamos começar a leitura do texto, ok? Então, olha só. Leia o texto, conheça os fatos e divirta-se com a crônica. Então, aqui no seu material impresso, ó, é esse texto aqui. Então, a professora Juscelia reduziu ele aqui para que vocês pudessem ler, né? Então, eu coloquei vários slides e nós vamos fazer a leitura juntos. E olha bem a comanda, a consigna da atividade.
pede para que você leia o texto, depois pede para que você conheça os fatos e depois para que você se divirta. O que será de engraçado tem nesse texto? E esse gênero textual crônica é porque ele fala de coisas que ocorrem no dia a dia, certo? Então vamos lá. Mãe ajuda filho bombeiro com incêndio. O que tem a dizer de minha condenação? Injusta a hora. A sentença mais injusta já proferida nos Estados Unidos. O mínimo que posso dizer desse juiz é que não conhece coração de mãe. Então não sabe que mãe tem de fazer tudo por seu filho. Será que a mãe desse senhor não se esforçou para que ele fosse um juiz? Bem, o meu Jason não queria ser juiz, nem médico, nem engenheiro, nem professor. Queria ser bombeiro. Quando me anunciou sua decisão, eu fiquei desesperada, mas ele me falou com tanto entusiasmo da profissão, chegou até a imitar para mim o som da sirene do corpo de bombeiros, que tive de ceder. E aí lembrei que desde criança gostava de apagar fogo. Era um problema manter o fogão aceso. Jason ia lá, despejava um balde d'água em cima da chama. Churrasco, então, era uma coisa que nem se podia cogitar. Era acender a churrasqueira e Jason já estava de mangueira em punho. Mas então ele foi aceito no corpo de bombeiros da cidade. Parecia muito feliz, mas um dia veio me procurar em prantos. O que foi? Perguntei aflita. Jason soluçava tanto que nem podia falar. Finalmente se acalmou e disse numa voz sumida, bem baixinha: pouco incêndio. De imediato, compreendi o seu drama. Monte Shasta é uma cidade pequena, não tem muito o que incendiar. Pior, não há habitante que não tenha o seu extintor de incêndio. É uma coisa patológica. O temor deles é o fogo. Fiquei consternada, mas de imediato resolvi. Aquele era o momento em que meu filho precisava de mim e eu não lhe falharia. Ele teria a minha ajuda pronta e incondicional. A ajuda que só uma mãe pode dar ao seu filho. Mas ajuda em quê? Eu não podia andar pelas casas convencendo as pessoas a tirar cigarros acesos em cestos de lixos. Eu não podia roubar extintores. O que eu podia fazer? E confesso que estremeci quando a ideia me ocorreu, era arranjar uns incêndios para o meu filho. Não seria fácil. Em primeiro lugar, tenho medo de fogo. Depois, tinha de avaliar cuidadosamente os incêndios que provocaria. Nem tão grandes que submetessem o meu Jason ao perigo, e nem tão pequenos que ele os rejeitasse com desprezo. Tarefa espinhosa, portanto, mas que não faz uma mãe quando está a ajudar o seu filho, não é mesmo? Devo dizer que me saí extremamente bem. Provoquei 5 incêndios, todos belíssimos, com muita chama, muita fumaça, muita gente ao redor. E em todos o meu Jason brilhou, e o que me deu entusiasmo. Comecei a pensar em coisas realmente grandes. A municipalidade, quem sabe a Casa Branca, quem sabe o Capitólio. Foi aí que me prenderam. Uma injustiça, como eu falei. Mas a minha carreira de mãe incendiária não está de forma alguma terminada. Os carcereiros que se cuidem. Prisão alguma é a prova de fogo. Quem escreveu esse texto foi o Moacir Cicler, e ele escreveu e foi publicado no jornal Folha de São Paulo, no dia 15/8/1995. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse texto, hein? A mãe que ajuda o filho com os incêndios, né? Na realidade, acho que todo mundo esperava uma coisa e na realidade apareceu outra coisa, né? Nós esperávamos que a mãe fosse lá ajudar o filho durante o incêndio. E na realidade, a mãe ajudou o filho provocando incêndios, que é um crime grave, né? E ela ainda pensou em colocar
fogo em lugares ainda muito maiores, né? Talvez para dar mais emoção ainda para o seu filho. Aí nós temos a questão número 2. A história está sendo narrada pela mãe ou pelo autor do texto? E aí, gente, quem vocês acham que está contando essa história para o juiz? A mãe, né? Porque a história começa com o julgamento da mãe. A mãe está lá diante do juiz e o juiz pergunta para ela, né? O que ela tem a dizer. E aí ela começa a dizer: o que tem a dizer da minha condenação? E aí ela começa a explicar que tudo o que ela fez foi por quê? Porque ela ama o seu filho, né? E ela fala em vários lugares do texto, ela cita o que? A palavra meu filho. E como se chama o filho? É o Jason, né? Número 3. Como você chegou a essa conclusão? Chegamos a essa conclusão porque, primeiro, que o texto é escrito, né? Deixa eu olhar aqui. O texto, ela está contando em primeira pessoa, então ela está falando no texto, e também porque várias vezes no texto ela fala meu filho, se referindo ao filho dela, certo? Questão número 4. Leia o trecho abaixo. Não queria ser juiz, nem médico, nem engenheiro, queria ser bombeiro. Quando me anunciou sua decisão, fiquei desesperada, mas ele me falou com tanto entusiasmo da profissão, chegou a imitar o som da sirene do carro de bombeiros, que tive de ceder, né? Letra A. Por que a mãe ficou desesperada quando percebeu que o menino não queria outra profissão? Só a de bombeiro. Por que será que ela ficou muito, muito, muito preocupada? Porque ela sabia que a cidade onde eles moravam era uma cidade muito pequena, né? E apesar de ser uma cidade pequena, não existiam muitos incêndios naquela cidade, porque no texto fala que todo mundo tinha um extintor na sua casa, né? Que todos tinham medo do fogo, porque nós sabemos que muitas cidades, não só nos Estados Unidos, mas na Europa também, muitas cidades, as construções das casas são diferentes aqui do Brasil. Aqui no Brasil, as casas são construídas com tijolo, com ferro, com cimento. Lá nos Estados Unidos, há muitas cidades que as casas são feitas de madeira, né? Então, as pessoas elas tinham muito medo de incêndio. Então, o que a mãe do Jason percebeu? Que se ele se tornasse bombeiro, ele não ia ter muito serviço naquela cidade, porque a cidade era pequena e a maioria das pessoas já tinham seu extintor, certo? Então, respondam aí a questão na letra A. Na letra B, por que a mãe cedeu ao desejo do garoto? Então, no texto fala que a mãe ficou desesperada quando ela soube que o filho tinha decidido que ele queria ser bombeiro. Por que que ela resolveu, né, aceitar a profissão que ele escolheu? Porque era o sonho dele. Desde pequenininho, desde criança, ele já ficava apagando o quê? O fogo do fogão, apagando o fogo da churrasqueira. Sempre quando ele via um foco de fogo, ele ia lá e apagava. Então, a mãe cedeu, ela aceitou o desejo do garoto, por quê? Porque ela o amava e ela sabia que era o sonho dele ser bombeiro, certo? Então, escrevam aí a resposta de vocês com as suas palavras. Questão C. Em sua opinião, ela poderia não ceder à ideia do garoto? Ela poderia não ter aceitado, né? Por que ela poderia não aceitar isso? E outra coisa, e se ela não aceitasse a profissão que ele escolheu, será que o seu filho seria feliz? O desejo de toda mãe é ver o seu filho feliz. E aí, o que vocês acham? Que se ela não cedesse à ideia da profissão que o garoto escolheu, será que ele seria realmente feliz? Questão número 5, ó, trouxe aqui uma fire station, ou um corpo de bombeiros, né? Vocês já acredito que vocês estão aprendendo muitas coisas bacanas lá na aula de inglês, né? E esse é um dos locais que existem na cidade. Essa semana os alunos aprenderam um pouquinho sobre isso, sobre os nomes dos locais que nós vemos na cidade, certo? Então aqui eu tenho na questão 5.
Apesar de ser aceito no corpo de bombeiros como queria, ele não estava feliz. Por que que o garoto, né, o Jason, ele não estava feliz, pessoal? Nós já até dissemos por quê, né? Porque a cidade era muito pequena e tinha pouquíssimos incêndios, não haviam incêndios naquela cidade. E quando ocorria, todo mundo tinha o seu extintor. Então, não eram grandes os incêndios, né? Então, por isso ele ficou muito chateado, muito triste. Questão 6. Por que a mãe ficou tão consternada, desesperada, preocupada ao ver a tristeza do filho? Por que que ela ficou assim, pessoal? Porque toda mãe quer a felicidade do seu filho e ela percebeu que o seu filho não estava feliz. Então ela precisava fazer alguma coisa para deixar o seu filho feliz. Por isso que ela ficou tão desesperada com a tristeza do seu filho, certo? Próxima questão. Leia o trecho abaixo. A mãe resolveu que poderia ajudar ao filho a ser feliz provocando incêndios. Olha só o que a mãe descobriu. Então, depois, ó, que ela percebeu a tristeza do seu filho e ela se sentiu, ela ficou consternada de ver, ela teve uma ideia. Ela resolveu que poderia ajudar o seu filho a ser feliz, provocando alguns incêndios. Então, letra A, explique como ela demonstrou que ainda se preocupava com ele. Como ela mostrou a preocupação que ela tinha, pessoal? Fazendo o quê? Fazendo algo para deixá-lo feliz, né? E no caso era fazer com que ele realizasse o grande sonho dele em ser bombeiro. Se não tivesse incêndios, ele não poderia realizar o seu sonho. Então, escrevam a sua resposta com as suas palavras, certo? Aqui na próxima questão, questão B. Ela conseguiu deixar o filho mais feliz? Explique. Será que ele ficou mais feliz depois que começaram os incêndios na cidade? Porque ele tinha mais trabalho, ela provocou 5 incêndios lá naquela cidade. E aí, o que que vocês acham? Ele ficou feliz? Escrevam aí com as suas palavras, certo? Questão número 8, outro trecho do texto. O que eu tenho a dizer de minha condenação é injusta. Ora, a sentença mais injusta já proferida nos Estados Unidos. O mínimo que posso dizer desse juiz é que ele não conhece coração de mãe. Então, olha só, esse parágrafo é o parágrafo que está lá no começo do texto, né? Onde ela se apresenta diante do juiz e ela começa a falar, né? Sobre a condenação dela, que a condenação é injusta, né? Por quê? Porque ela diz que o juiz não conhece coração de mãe. Aí tem uma questão aqui na letra A. A condenação da mãe pelo juiz foi correta? Justifique. Então, o juiz, ele condenou a mãe do Jason porque ela colocou fogo em 5 lugares, ela fez 5 incêndios na cidade. Então, ela ser condenada pelo que ela fez, né, de errado, está correto? Sim ou não? E esse justifique, você vai explicar por quê. Se você acha que está correta a condenação que o juiz deu, então você vai escrever por que que você acha que está correta. Né? Porque um incêndio, ele coloca em risco a vida de muitas pessoas, além de provocar, né, uma grande destruição, muita perda material e ainda provocar o quê? A poluição do meio ambiente, né? Tanto do ar como também do solo, porque os resíduos que ficam ali depois do incêndio, eles acabam poluindo o solo, porque vai usar água para apagar aquele incêndio, né? E aí todas as cinzas, tudo que tiver ali de resíduo, aquela água suja, ela vai escorrendo, né, até chegar na natureza. Então, olha o tamanho do estrago que o incêndio pode provocar. E aí, a condenação dela foi correta ou não? Então, escrevam a opinião de vocês e expliquem por que vocês colocaram essa resposta, certo? Aí na questão B, qualquer atitude baseada em coração de mãe é correta? Explique. Então, olha só,
Aqui ela diz, ó, no mínimo que posso dizer desse juiz é que ele não conhece coração de mãe. Então, pela paixão que ela tinha no filho, pelo filho, ela fez uma coisa muito errada. Então, vocês acham que é certo a mãe ter qualquer atitude só porque ela ama o seu filho? Está correto isso? Então, você vai escrever se está correto ou não e você vai explicar com as suas palavras, certo? Aí depois aqui na questão 9, quais foram as consequências dessa atitude para? Letra A, para a cidade. Então, as atitudes que a mãe do Jason teve para a cidade, né? Qual foi a consequência? Causou a poluição, destruiu o patrimônio público, colocou em risco a vida das pessoas. Para o Jason, qual foi a consequência? Né? Ele teve muito mais trabalho e depois que ele descobriu que foi a mãe dele que fez os incêndios, com certeza ele ficou bastante envergonhado, né, pela atitude da mãe. E qual foi a consequência na vida da mãe? Ela foi presa, né? Então, todas as nossas atitudes sempre são acompanhadas de uma consequência. Então, nós precisamos pensar muito antes de tomar qualquer atitude, porque depois nós teremos de responder por ela, certo? Vamos para a nossa penúltima questão. Leia o trecho a seguir. Os carcereiros que se cuidem, prisão alguma é a prova de fogo. Né? Ela disse isso. E aí, o que a mãe quis dizer com essa frase? O que ela quis dizer com essa frase? Que os carcereiros deveriam ficar preocupados. Por quê? Porque ela era uma incendiária e ela poderia colocar fogo ali na prisão. Né? E aí, na nossa questão de número 11, olha só. Faça um lindo cartão no anexo 1 e homenageie sua mãe ou a pessoa que cuida com muito amor e carinho de vocês. Então, lembra-se que eu falei do anexo 1? Ó, ele está aqui, ó, no final, ó, do seu material impresso, certo? O que você vai fazer? Você vai retirar essa página, aí você vai fazer, ó, na capinha um desenho bem bonito e escrever uma mensagem para sua mãe ou para a pessoa que com muito amor cuida de você. Pode ser uma avó, uma tia, né, uma irmã, pode até mesmo ser o próprio pai, né? Porque o importante é nós termos as pessoas que nos amam e que se preocupam conosco. Essas pessoas nós devemos valorizar, certo? E não se esqueçam que agora no próximo domingo é comemorado o quê? O Dia das Mães. Eu até separei esse aqui em inglês, ó, Happy Mother's Day, né? Happy Mother's Day. Feliz Dia das Mães. Certo, pessoal? Quero desejar a todos vocês um excelente final de semana. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e deem um grande beijo, um grande abraço nessa pessoa que ama tanto vocês e que cuida de vocês com tanto amor e com tanto carinho. Pode ser a mãe ou pode ser qualquer outra pessoa que ocupa o lugar dela na sua vida, certo? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.